para todos. E aqui, irmãos, nós vamos ver que essa grande comissão, que aqui é chamada, ela é dada tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, como em João. E Lucas faz questão de lembrar novamente no livro de Atos aquilo que ele já tinha falado. Ele repete novamente. Então, geralmente, quando a palavra de Deus repete algo, sempre nós temos que levar em consideração que o Senhor quer massificar aquilo na nossa mente, não quer que aquilo caia em esquecimento. E aí nós vamos ver que em Mateus, Mateus usa o termo fazei discípulos. Quando nós vamos para Marcos, nós vamos ver já lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16, que ele vai dizer pregai. E aí quando nós vamos para Lucas, ele já vai falar que nós temos que testemunhar. E o mesmo testemunho que ele fala em Lucas, ele vai repetir isso lá em Atos. Ele disse que quando vocês forem revestidos de poder, ele disse primeiro para ficar em Jerusalém, ele disse depois que vocês forem revestidos, vocês vão testemunhar de mim. E aí quando chega em João, especificamente Jesus fala para Pedro, mas Pedro ali representa eu e você, representa a igreja. Então o Senhor várias vezes falou, até de forma diferente, mas era uma grande comissão que ele estava trazendo para nós que hoje estamos aqui, para os discípulos naquela época, para aqueles que conheceriam a ele naquele tempo, e para nós que hoje estamos aqui e que somos discípulos de Jesus. E aí quando ele direciona para Pedro, ele vai dizer, Pedro, me amas? E aí Pedro diz, eu te amo, e ele 3 vezes pergunta, mas aí no final Jesus vai dizer para ele, nas 3 vezes que ele pergunta, ele diz, olha, apacenta as minhas ovelhas. Então em Mateus ele diz, fazei discípulos, em Marcos ele vai dizer pregai, em Lucas ele vai dizer testemunha, e aí em João ele vai dizer apacenta as minhas ovelhas. E todos são a grande comissão que o Senhor tem para mim e para você, nós que somos igreja do Senhor. Nós encontramos isso nos 4 evangelhos e temos ali massificado também no livro de Atos. Então nós precisamos levar isso muito a sério, irmão. Nós temos que levar isso em consideração. Nós que um dia já entregamos a nossa vida para Cristo. E não adianta eu esperar, mas é um chamado para o pastor, é um chamado para um missionário específico, não. A partir do momento que eu me alisto nesse exército, que eu entrego a minha vida para Jesus, eu já estou inserido automaticamente eu estou inserido dentro dessa grande comissão. E ele faz questão de dizer que é uma grande comissão. É uma responsabilidade muito grande que cai sobre nós, irmãos. Mas especificamente no livro de Mateus, ele usa o termo fazei discípulos. E isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade, irmãos. Porque se uma vez lá em Marcos ele vai dizer para pregar, e lá em Lucas ele vai falar para testemunhar e depois apacentar ovelhas, fazer discípulos é a responsabilidade muito maior que eu e você tem. Não é só pregar e deixar de lado. Não. Fazer discípulo, irmãos, é pregar, é ganhar e cuidar. Por isso que quando Jesus fala em João para Pedro, ele vai dizer o seguinte, olha, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você vai provar, não adianta você só dizer que me ama, você vai provar que me ama apacentando, ou seja, cuidando daqueles que eu vou confiar em suas mãos. E nós vamos ver aqui o contexto de Mateus 28, nós vamos ver que Jesus está indo embora. Ou seja, Jesus já tinha morrido, Jesus ressuscita e Jesus vai ser levado ao céu. Ele